Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Mais um dia, mais uma oportunidade e mais uma live vai acontecer, mais uma palavra dos céus pra gente nessa noite, amém? Boa noite, bem-vindos. Vai clicando nessa pipinha ali embaixo, ó, manda pro seu amigo essa live, que eu creio que será uma palavra abençoada nessa noite. Quem você é em Deus? Quem somos em Deus, né? Já passamos por 4 dias, hoje é o 5º dia dessa live, do mês inteiro de lives, hein? Vai ser uma bênção. Saiba que você não está só, você não está só. Jesus está com você a cada instante, a cada momento. Boa noite, boa noite. Convida seu amigo para essa live, para assistir. Vamos fazer o ID do Senhor. Toda a glória para Ele. Já vou estar mandando o convite aqui pro nosso convidado dessa noite. E o tema, né? Como vocês já sabem, ele que vai, quando entrar, vai falar o tema pra gente, de quem nós somos em Deus nessa noite. Fica aí com a gente. Receba essa palavra abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Vou mandar o convite aqui para ele. A gente já vai iniciar nessa noite. Nessa sexta-feira. Tivemos um culto ali abençoado. Hoje a minha esposa ministrou a mensagem. E foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Aleluia. Vai mandando aí pro seu amigo. Maior que os astros e o sol, maior que toda dor que me alcança. Tô mandando aqui agora o convite pro nosso pregador dessa noite, nosso convidado. Paz do Senhor. Paz do Senhor, varão. Tudo bem? Tá dando para me ouvir Sim, legal? Tá eu não tô dando te para... vendo, meu irmão. Cadê você? Calma aí, vou aparecer aí. Eita Tá dando para glória. ver legal? A câmera tá um pouco danificada, mas é benção. É Acabei de bênção. chegar, cheguei correndo, mas é benção. Glória Glória a a Deus. Deus. Deixa eu É agradecer benção, é aqui benção. você por esse convite, por ter aceito. Uma bênção. E eu sou grato a Deus pela sua vida, tá bom? Pelo seu ministério. Fiquei muito feliz quando você aceitou, porque a gente sente que é de Deus quando a gente já vai mandando os convites, as pessoas vão aceitando e muito alegrou meu coração quando você falou um sim, tá bom? Uma pessoa aí Amém. abençoada. E deixa Deus te usar nessa noite, meu irmão. Amém, é benção. Eita, deu uma travada aí. Ao vivo é assim mesmo, galera. Acho que
Travou lá a internet, não sei, vamos ver aqui. Mandei para ele de novo o convite aqui, pessoal. Aí, Voltamos. aí, amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus. É benção, 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 benção. Meu irmão Peterson, se apresenta aí para quem não te conhece nessa noite. Amém, amém. Pai Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Sou o irmão Peterson, amém. Rafael, ele teve aí bastante coragem para nos fazer esse convite com tantos vasos profundos, né? Tem aí, ele escolheu o mais raso, mas eu creio que vai ser bênção, viu? A paz do Senhor a todos. Peço aos irmãos que estão nos assistindo que possa estar intercedendo pelas nossas vidas, para que Deus possa nos usar essa noite de hoje. Quero também aqui já agradecer o Rafael pelo convite, pela confiança, né, pelo empenho na obra, pelo trabalho muito bem elaborado que está fazendo. Eu, de antemão, não tenho sombras de dúvida que foi o próprio Deus que colocou esse desejo no seu coração para que essa obra possa ser concretizada com excelência. Amém. Ó, deixei o tema no suspense para você falar para o pessoal o tema, quem nós somos em Deus nessa noite e iniciar uma mensagem. Amém, amém. Pode iniciar já? Amém. Você que manda aí, meu amigo. Glória a Deus. Queridos, nós vamos, não vou fugir do que está sendo tratado, com a certeza de que Deus ele tem o melhor para nós. Eu quero convidar aos já que estão nos acompanhando, abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, para tratar quem nós somos em Deus. E olha que o Rafael ele foi muito feliz nesse tema, um tema bem elaborado, porque, na verdade, hoje precisa, assim, ser compreendido quem nós somos em Deus, visto que o próprio Jesus, ele disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, permita-me aqui já utilizar um paralelo, falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, ou seja, a gente já somos já aquilo que dá sabor, porque no Antigo Testamento, como não havia geladeira, o sal ele era utilizado para preservar. Então, ali Jesus já está dando as características daqueles que seguem ele. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra, ou seja, em um mundo de trevas, em um mundo que está numa densa escuridão, Deus chamou você para ser luz. Eu já estou liberando uma palavra para a sua vida, então creia que Deus tem o melhor para você. Você foi chamado para ser luz do mundo, você foi chamado para ser o sal da terra, ou seja, para dar sabor. Está entendendo? Em um mundo que as pessoas estão vivendo aí uma vida sem sabor, uma vida sem gosto, Deus ele te chamou para ser o sabor, né? Para mostrar a diferença. Bem, vamos no texto, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. Amém? Que está escrito assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Olha só que Paulo ele está tratando aqui um ponto muito, muito extraordinário, né? Está dizendo aqui, portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, para os que vivem sobre, aleluia, a santa palavra de Deus. Então, no versículo 2, nós vamos entender, e devemos aqui também lembrar que no original não havia uma pontuação que só foi feita muito depois dos primeiros séculos do cristianismo, né? Assim, para entendermos melhor esse versículo, permita-me aqui pontuar alguns pontos diferentemente, observando sobre a lei, a lei do Espírito. O que é a lei do Espírito? A lei do Espírito, ela dá vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito, ela nos dá vida.
né? E isso é um ponto muito extraordinário. E se nós olhar já no capítulo de número 7, até o capítulo de número 8, nós vamos entender aqui as diversas leis referidas, a lei dada a Moisés sobre o Monte Santo, a lei de Deus, comparando todas elas, descobrimos que, segundo o ensino dessa epístola, lei é norma ou ordem, né, que alguém obedece, ou seja, lei ela é uma ordem, né? E o que é uma ordem? Uma ordem, hoje nós vivemos sobre uma ordem de Deus, nós obedecemos à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos andar segundo a vontade dele. E qual é a vontade dele? É nós andar segundo o que a palavra diz, é nós andar segundo a palavra de Deus. Então, aqui nós já entendemos, e isso aqui é muito profundo, e eu quero focar bastante aqui no texto, para que os irmãos possam entender aquilo que eu quero trazer nessa noite de hoje, em rápidas palavras. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que aqui, Paulo está deixando muito bem específico para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que... Então, olha só, observe só o que Paulo está dizendo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Então, olha só que Paulo está deixando muito bem explicado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, ou seja, que não pratica as obras da carne, que não faz aquilo que a carne deseja. Então, Paulo está deixando muito bem explicado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, ou seja, que não obedece mais às suas vontades, já que a lei do Espírito é... Meu Deus. A vontade de Deus, a vontade do Espírito, que anda de acordo com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, Paulo, ele deixa muito, e Paulo ele sempre foi profundo, né, em todos os seus escritos, em todas as suas cartas. Paulo, ele sempre foi muito profundo. Pegando aqui o gancho, no capítulo 6, do verso 23, se não me falha a memória, Paulo vai falar sobre o pecado. Ele fala o quê? Ele fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, isso também é um ponto muito profundo que Paulo, se a gente olhar para os capítulos anteriores e ver o que Paulo ele começa a tratar sobre isso, é muito profundo, porque Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E agora, olhando para o capítulo de número 8, observe aqui na parte B que Paulo também está deixando muito bem claro que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito dá vida. Então, observe, a lei do Espírito nos traz vida. E Paulo, no capítulo anterior, no capítulo 6, ele fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você andando sobre o domínio do pecado, você caminha para uma vida sem rumo, uma vida sem morte, uma vida de morte, uma vida que não te leva a Deus. Observando esse termo que Paulo utiliza, ele possui também um termo grego, né, que significa opsionia, né, que era o que Paulo estava utilizando ali no capítulo de 3, salário do pecado é a morte. Ali significa epsionia, que era pagamento dado a um escravo, ou pagamento merecido. Então, ou seja, que o salário ele paga para nós aquilo que nós merecemos, o que? Morte, condenação, é tudo que o salário nos entrega. O salário nos leva para a morte. Então, Paulo ele deixa esse ponto muito, muito, muito bem tratado no capítulo anterior, e vale a gente lembrar. Então, se esse ponto significa epsionia, o Paulo também ele agora oferece um contraste.
Na verdade, essa carta aos Romanos, Paulo, ele sempre vai estar falando do pecado, da vida em Cristo, ele vai estar falando da lei do Espírito, ele vai estar falando também da consciência da carne. Então, Paulo, nessa sessão da Epístola aos Romanos, ele está sempre tratando sobre isso. Só que no capítulo 6 também, na parte B, ele vai oferecer o contraste. O quê? Enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que ali também possui outro termo grego, que significa charisma, ou seja, dádiva. Charisma, ela possui um termo dádiva. E o que é dádiva? Presente que eu não mereço. Então, observe o que Paulo está tratando. Enquanto o pecado ele dá aquilo que nós merecemos, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que possui o termo grego que significa charisma, dádiva, presente que eu não mereço, enquanto o pecado paga aquilo que eu mereço, Deus dá aquilo que eu não merecia, o que é a graça, o amor imerecido. O que eu não merecia? Era isso. Então, observe aqui a importância de nós viver uma vida com Deus. E nós olhando agora para o capítulo de número 8, Paulo está falando exatamente sobre isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Ou seja, você não está mais sobre o domínio do pecado, porque Cristo já te libertou dele. E João 8, se não me falha a memória, 32, vai tratar sobre isso. Quando o apóstolo João escreve dizendo lá no capítulo 8, se não me falha a memória, os irmãos que estão aí consultando a Bíblia, por gentileza, pode consultar, né? 8:32, se eu não me engano, quando Jesus se apresenta ali no templo, ele vai dizer que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque Cristo nos libertou do domínio do pecado. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Cristo nos libertou de si agora. Agora nós somos livres em Cristo Jesus. E aqui, Paulo está dizendo para aqueles para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque sem Cristo é impossível eu viver longe do pecado. Sem Cristo é impossível eu viver sem o domínio do pecado. Sem Cristo, de uma certa forma, o pecado acaba me dominando. E aí ele vira o meu Senhor. Então, se a gente olhar para o capítulo 8 e ainda no versículo de número 1, o destino do incrédulo, e aqui o que a gente consegue entender, é que Paulo está dizendo que o destino do incrédulo é mais tenebroso que as densas trevas. Esse é o destino do incrédulo, daqueles que não andam segundo o que Cristo quer que ande. Ele caminha para as trevas, ele caminha para as densas trevas. Então, olha só, e qual é o destino do crente? O destino do crente é mais brilhante do que isso. Por quê? Porque o brilho do sol, Deus faz uma grande diferença entre uma... Então, Deus aqui ele faz uma grande diferença entre os que estão em Cristo Jesus. Se nós olhar agora para o versículo de número 2, olha só. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, observe que isso aqui é muito profundo. Olha só. Porque a lei do Espírito de vida, ou seja, o Espírito de Deus é Espírito de vida. É Espírito que nos traz vida. Está entendendo? Me livrou do pecado. Me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Ou seja, Cristo ele veio plenamente homem, Cristo ele veio de uma maneira corpórea, física. Então, olha só o que aqui Paulo está dizendo. Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo se fez pecado por nós. Está entendendo? Não pecou, não falhou, não errou, mas ele tomou a corpórea humana para nos livrar do pecado. Esse foi o amor de Cristo por nós. Foi
cumpriu todos os planos do Pai para as nossas vidas, e isso é muito, muito, muito interessante a gente notar. Então, no capítulo 8, Paulo está falando, está tratando muito bem sobre isso, né? Então, o que a gente vê no capítulo 8? Que o destino, infelizmente, do incrédulo é caminhar para as densas trevas, é caminhar para um caminho muito mais tenebroso, e a gente observa que o destino do crente é mais brilhante do que o brilho do sol, né? Porque nós estamos em Jesus. Então, glória a Deus por isso. Então, Deus faz uma grande diferença entre seus filhos e o mundo. Deus faz uma grande diferença entre os seus filhos e o mundo. Por quê? Porque nós não seremos julgados com o mundo. Nós não seremos julgados com o mundo. Por Cristo Jesus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós não iremos passar pela condenação, nós já estamos em Cristo. E para mim não passar por isso, eu preciso andar de acordo com a lei do Espírito. Eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus. Então, nós estamos aqui, nós estamos amparados e seguros pela sua obra no Gólgota, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, nós estamos seguros em Cristo Jesus. E o Filho de Deus, aqueles que se tornaram filho de Deus, têm garantia plena. Romano 8.1 está falando isso. Nós temos garantia. Por quê? Porque nenhuma condenação há para nós. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos garantidos. Nós estamos garantidos no sangue de Cristo. Nós estamos garantidos em Cristo. Nós estamos garantidos no sangue que por nós ele foi derramado. Então, nós estamos seguros como Noé na arca, intocável como Israel, pela proteção do sangue, salvo como aquele perseguido pelo vingador do sangue. E aqui é uma sessão que eu preparei aqui para tratar. Nós estamos seguros como Raabe, né, que lá em Jeremias 2:3, se eu não me engano, vai falar sobre isso. Então, o Senhor garante a nossa segurança. A sua palavra não perece. Nos é suficiente a palavra de Deus. Nós não devemos ter medo do juízo. 1 João, capítulo 4, verso 17, fala sobre isso. Quem ainda nos condenará, sabendo que Deus nos justifica? Romanos 8:33, do verso 34. Sabendo que Cristo morreu por nós e o Espírito Santo habita em nós. Então, poderá a lei nos condenar e não Cristo? Por quê? Porque Cristo é o fim da lei. Se nós estamos em Cristo, não há por que temer, não há por que ter medo disso, porque nós já estamos nele. O que Deus fez com os pecados dos crentes? Ele não os lançou na nossa conta. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 19, vai tratar sobre isso. Deus apagou nossos pecados. Romanos, capítulo 4, versículo 7. Ele os afastou para longe de nós. Salmos 103, do verso 12, fala sobre isso. Ele o lançou no fundo do mar, no mar do esquecimento. Ele lançou seus pecados no mar do esquecimento. Miqueias 7:19 vai tratar sobre isso. Então, olha só, eles apagou completamente tudo aquilo que nos poderia afastar de Deus. E agora nós estamos livres em Cristo Jesus e para nós não há nenhuma condenação. Então, com base no tema escolhido pelo Rafael, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, quem nós somos em Deus? Aqui é uma pergunta. Quem nós somos em Deus? Porque nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas não sabem quem é em Deus. Em que jovens acham que foi um acidente. Você não é um acidente, você é um plano de Deus. Ele disse isso para Jeremias, antes que você fosse formado no ventre.
Eu já tinha te conhecido, e as nações eu te dei por profeta. Então não deixa o adversário te acusar, querer apagar a sua identidade, querer falar que você não pode nada, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Então, esse tema é muito profundo. E olhando para a Bíblia, a gente observa sobre quem nós somos em Deus. Você é luz, você é salvo, você é justo, você é santo. Quem você é em Deus? Aqui é uma série de respostas para você usar e para você usar e ficar seguro naquilo que Deus prometeu para você. A Bíblia fala que pode uma mãe se esquecer do filho, mas Deus, todavia, ele não esquece de você. Deus, ele não esquece, Deus tem o seu nome gravado na palma da mão. Então aqui, se na live houver alguém que está passando por esses problemas, sem saber o que sanar as dúvidas, quem eu sou em Deus, talvez eu já ouvi jovens falar que se sente um peixe fora d'água dentro da igreja. Não, você é um peixe fora d'água se você não estiver em Cristo, porque foi Ele que libertou você. Então você não é um acidente, você não é um projeto falido, você não é alguém que vai ser mais um. Não deixa o adversário colocar coisas na sua cabeça e querer falar que você é um projeto falido. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você, Cristo nos livrou e ele disse, você é luz do mundo, você é o sal dessa terra. Amém, Jesus. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Martinho Lutero, ele, em uma de suas biografias, diz que a história antiga diz que o Satanás se apresenta para Martinho Lutero com uma série de pecados que Martinho Lutero havia cometido e começa a jogar tudo na cara de Martinho Lutero. Ó, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E Martinho Lutero olhava para o diabo e falava, você tem razão, eu cometi todos esses pecados, mas nessa lista que você fez para me acusar, você esqueceu de colocar uma coisa, o quê? Coloca um risco aí, escreve que o sangue de Jesus me livrou de todos esses pecados. O sangue de Jesus tem poder para perdoar os pecados. Então, meu irmão, você está lavado no sangue do Cordeiro, você foi remido no sangue do Cordeiro. Cristo morreu por você, Cristo morreu por mim. Então não deixa o adversário querer te acusar, querer colocar ponto de interrogação na sua mente, querer falar que você é um projeto falido, querer colocar na sua mente que você foi um acidente. E pasme dizer, muitas pessoas têm entrado em complexos mentais, tá ficando com a mente conturbada, e isso daqui é muito profundo, tá ficando com a mente conturbada, querendo saber quem é em Deus. Você é mais do que vencedor. Você foi chamado de filho. Cristo te escolheu. Você foi chamado de filho. Você é geração eleita, o sacerdócio real. Você foi escolhido de Deus. Então não deixa o adversário ficar te acusando, não. Você tem sim uma identidade em Deus. Você tem sim uma identidade em Deus. Lembra lá no livro do profeta Daniel, quando tentaram apagar a identidade daqueles 3 jovens, colocando o nome de um de Sadraque, colocando o nome de outro de Mesaque e Abidnego, tentaram apagar a identidade, só que não conseguiram, porque eles prevaleceram firme, acreditando quem era o seu Deus, eles prevaleceram lutando e acreditando e sabendo quem era o Deus dele, e quem só se frustrou foi o rei Nabucodonosor, e o nome de Deus teve que ser glorificado através da boca de Nabucodonosor, quando ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego. Então, em Cristo você é um vencedor, meu irmão. Não tem por que temer, porque Cristo, se nós olhar para o versículo de número 11, aqui do capítulo 8 de Romanos, olha só, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou, Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que, irmão, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne,
Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se você pelo Espírito resistir às vontades da carne, você está ganhando vida, meu irmão. Aleluia. Está ganhando vida se nós não praticarmos as obras da carne. Então, olha só, aqui no versículo 11 está falando do afastamento do pecado, da justificação, da entrega total a Deus, uma vida frutífera, uma esperança viva, uma participação no arrebatamento. Você tem grande força. Aleluia. Você tem grande força. Então, fora os privilégios que por meio de Cristo nós alcançamos. E que privilégios são esses? A dignidade, se formos filhos de Deus. Quer ver? Romanos 8, versículo de número 14, que está dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Olha só o privilégio que Cristo te deu. Dignidade de sermos filhos de Deus, isso é um privilégio. Preciosidade da comunhão, a posse de todas as bênçãos. Olha o privilégio que nós temos em Deus. Esses são os privilégios. Olha só, se nós se tornarmos filhos de Deus pela fé, Gálatas 3:26 vai tratar sobre isso, Paulo também tratando sobre isso. Então, possuem o Espírito de Jesus. Então, a gente goza de um lugar privilegiado com o Pai. Revela o caráter do Pai. Somos disciplinados pelo Pai. Somos transformados pelo Pai. E um dia seremos recebidos na glória pelo Pai. Por quê? Porque nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Então, sendo assim, nós seremos privilegiados quando se encontrarmos na glória com o Pai. Aleluia, Jesus. Isso é muito profundo. Os filhos de Deus, não somos filhos de Deus. Romanos 8, ainda no capítulo 8, no versículo 17, vou discorrer aqui só mais alguns versículos para nós entender bastante sobre isso. E se nós fomos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia. Olha só a bênção que nós recebemos no versículo 17. Olha só, ainda no versículo 17, olha só, padecemos para que, já no trecho final, né? Já no trecho final. Se nós padecemos por Cristo, né? Para que também com ele sejamos glorificados. Olha só o que Paulo está dizendo, que com ele nós seremos glorificados. Entendeu? O que nós éramos? O que nós éramos? Mortos em delitos e em pecado. Nós éramos filhos da ira, sem Cristo, sem Deus, filhos do pai da mentira, que era o diabo. Isso é o que nós éramos sem Cristo, e agora nós somos glorificados, nós vamos ser glorificados com ele. Por quê? Porque nós somos vivificados pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 4. Nós somos filhos de Deus, homens da eternidade. O que nós seremos? O que nós seremos? O que nós seremos? Olha só, a semelhança a ele, herdeiros de Deus, herdeiros de toda a glória. O que devemos ser e fazer por causa disso é dedicar cada vez mais a Deus, sabendo que tem um lar celestial esperando nós. Nós quem? Nós que fomos remidos, nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, meu irmão, nós temos muito privilégio em servir a esse Deus. Nós somos privilegiados. Glória. Nós somos privilegiados. E aqui para encerrar acho que eu já comi o rolo demais, né, Rafael? Tá uma bênção. Deixa Deus te dar, meu irmão. Falei demais, mas é bênção, meus irmãos. Porque o que Paulo está tratando é muito profundo.
E com base nesse tema, quem nós somos em Deus? Talvez você faça essa pergunta todo dia: quem eu sou em Deus? O que eu estou fazendo? Meu irmão, se nós se dedicarmos mais a Deus, há muitas bênçãos de Deus para as nossas vidas, há muito a Deus se fazer através de nós. Então, eu quero também liberar uma palavra para a sua vida, meu irmão. Uma palavra para a sua vida. Você será mais do que vencedor. Receba essa palavra. Você vai fazer a diferença no meio da sua parentela. Peterson, na minha casa ninguém serve. Você é a luz que Deus levantou lá. Peterson, na minha faculdade, no meu trabalho, ninguém serve a Deus. Você é o sal que vai trazer um sabor na vida deles, para mostrar que em Cristo eles também, como você, serão mais do que vencedor. Glória a Deus. Serão mais do que vencedor em Cristo Jesus. E nós devemos se alegrar com isso. Devemos se alegrar com isso. Se o Rafael permitir, eu quero aqui encerrar fazendo uma oração pela sua vida. Amém, Rafael? Amém. Permitir. Bem, daí da onde você está, fecha os seus olhos. Eu creio que o Espírito de Deus ele pode te visitar aí. O Espírito de Deus ele pode te visitar aí de uma maneira profunda, extraordinária. E que você saia daqui com uma mente renovada, que você saia dessa live com uma mente renovada, sabendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora já não há mais acusação para você, porque Cristo ele morreu, ele te justificou, ele te justificou. Então, daí da onde você está, fecha seus olhos, eu vou orar pela sua vida e eu creio que Deus ele pode te visitar de uma maneira profunda e extraordinária. Amém? Senhor Deus e Pai, Espírito da verdade, Pai, aí estão os seus filhos, ó Pai, que estão assistindo a live, Deus, eu peço que o Senhor possa visitar a vida deles, que o Senhor possa transformar, Pai, que o Senhor possa, Papai querido, entrar com graça, Papai querido, dar força, Senhor, ó Deus, tirar todo pensamento, ó Pai amado, que havia, todo ponto de interrogação, e que ele saia daqui entendendo quem eles realmente são em Cristo, que eles são mais do que vencedores, que são luz do mundo, que são sal da terra, que é geração eleita, que é um povo escolhido, Papai amado, que agora são chamados, temos o privilégio de sermos chamados de teu filho, ó Pai, que o Senhor permaneça com teu Espírito sobre as nossas vidas, nos dando graça, força e vitória para continuar caminhando, que possamos ser a esperança de alguém, Pai, que o Senhor possa nos usar para ganhar almas para o teu reino e que pessoas possam entender, que pessoas possam ter a certeza e a convicção, ó Pai, que com o Senhor podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que somos mais que vencedores e que o Senhor permaneça conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. É bênção de Deus. Amém. Aqui, glória a Deus. tá bom? Quero agradecer pelo convite. Quero agradecer mesmo de coração pela confiança. Como eu falei, né? Tantos vasos profundos, mas aprove o Senhor, tá bom? Saiba que Rafael já se tornou um amigo do coração, viu, Rafael? Amém. Se tornou um amigo do coração. Está em minhas orações e eu creio que Deus vai fazer muito mais além da sua vida, tá bom? Quero deixar uma palavra para o seu coração, tá? Que Paulo escreveu: seja firme, sempre abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não será em vão no Senhor, viu, Rafael? Deus tem recompensa para a sua vida, tá bom? Permaneça nessa intensidade. Isso me alegra, viu, Rafael? Isso me alegra. Eu acredito que alegra o coração de muitas pessoas, essa chama, esse desejo de buscar Deus. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa através da sua vida, viu? Permaneça nessa graça que é bênção de Deus. Tá bom? Você será usado para muitas pessoas, para muitos jovens. Deus vai te usar muito, tá bom? Só permaneça mesmo nessa graça, nessa chama, nessa intensidade, nesse desejo de buscar a Deus, de querer
apresentar Cristo para aqueles que não conhecem. E eu creio que Deus vai fazer muita coisa, viu? É Amém. benção. Glória a Deus. Obrigado pela mensagem, foi uma bênção. Vou fazer um momento aqui do print que eu estou fazendo com convidados. Amém, amém. Vou fazer um momento do print aqui, o pessoal vai tirar print, vai marcar a gente, vai postar lá. Também vou postar depois, tá bom? Fica aí na posição que o pessoal vai dar ok pra gente quando eu tiver tirado o print, hein? Já vai ter um ok aí, deixa eu... Vai. Vamos lá. Foi, pessoal? Esqueceram de nós. Foi, olha lá, foi. Glória a Deus. Foi. É isso aí, é benção. Peterson, muito obrigado de novo, viu, pela sua vida, pelo seu ministério. Grato a Deus aí por essa mensagem abençoada. Que Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Fica com Obrigado, Deus. eu que agradeço. Você também, meu amigo. Fica na paz do Senhor, é benção de Deus, tá bom? Amém. Foi um prazer enorme participar dessa live. Pessoal, amanhã tem mais, hein? Às 10 horas. Tem mais um convidado, mais uma palavra, hein? Esse mês inteiro. Fica com Deus, tenha uma noite abençoada aí. Amém.